a questão de Lilith. E eu quero, obviamente, saber como que foi os seus primeiros contatos, como que você conheceu Lilith e como você a considera. Nossa, que profundo. Vamos lá. Vamos lá. Assim que eu comecei a estudar a respeito de bruxaria, Lilith já se apresentou, porque Lilith, ela se apresenta. No mundo profano, ninguém tem ideia de que Lilith exista, assim como as pessoas não têm ideia de que Daimons existem, de outros assuntos mais profundos. As pessoas profanas, elas não conhecem esse mundo sagrado da bruxaria. E quando eu tô falando profano, eu tô falando as pessoas de fora da magia, não do círculo sagrado, tá? Porque usando o sentido profano ao contrário, né? Porque geralmente as pessoas usam o profano para falar sobre a bruxaria. E aqui eu tô falando sobre um círculo sagrado de estudo da bruxaria para as pessoas que estão fora, só para elucidar a galera. Então, quando você começa a se aprofundar na bruxaria, algumas energias começam a se apresentar. Você não necessariamente vai caminhar ao lado de todas elas. Algumas vão passar pela sua caminhada para te trazer algumas experiências e depois você não vai ter contato, e outras vão seguir com você. No meu caso, Lilith, eu tenho a honra, né? Eu sou, assim, muito honrada de verdade por ter essa caminhada com Lilith. E quando eu comecei a estudar bruxaria, há 10 anos atrás, Lilith se fez muito presente para quebrar algumas crenças que eu tinha, porque, como todo bom brasileiro, a gente tem uma estrutura cristã. Sim. A gente é criado numa cultura cristã. E Lilith veio para quebrar muito disso nas minhas práticas mágicas, no meu desenvolvimento enquanto bruxa, no meu desenvolvimento espiritual, para que eu conseguisse acessar outras coisas. Porque Lilith, ela aprisiona, mas ela também liberta. Lilith é, dentro da Cabala, quem vai recepcionar o mago na sua jornada. Então é justamente isso que aconteceu comigo. Ela me recepcionou, só que eu continuei caminhando com ela. Acabou ficando com ela. Isso aí. Porque cada pessoa tem uma equipe espiritual, vamos colocar assim. Que a acompanha. Que a acompanha. E não necessariamente você precisa sentir afinidade com a mesma divindade que eu sinto. Talvez você vá ter com Asmodeus e eu não vou. Talvez ele vai ter com Zeus de outra cultura, de outra tradição, e eu não vou. Talvez eu vou ter uma afinidade só com mortos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, esse início aconteceu dessa forma. Eu iniciei com a bruxaria natural e através da bruxaria natural, eu chamo sempre do efeito cebola, né? Quando você começa a tirar as cascas e aí cada vez mais você vai descobrindo que tem outras camadas. E nessas camadas eu descobri Lilith e me apaixonei e comecei a me aprofundar a respeito da mitologia, a respeito da história, enfim. Porque para você se aproximar de uma energia, você precisa saber quem ela é. Sim. Né? É como flertar realmente. Pra identificar se é a energia realmente que você tá pensando que é, né? Exatamente, exatamente. Então, eu comecei a me aproximar de Lilith e a caminhada foi amadurecendo. Eu fui tendo as minhas experiências espirituais, ela foi se mostrando muito presente. E quando você adquire o respeito de Lilith, porque é isso que a gente tem que fazer, adquirir o respeito dos deuses, que é aí quando a gente cria o vínculo e começa a ter os resultados. Não é a gente achar que vai montar a mesa aqui, vai fazer um ritual, aí uma divindade que nunca te viu na vida pintado nem de amarelo, nem de roxo, e vai te atender só porque você tá fazendo um ritual lindo e maravilhoso. Não, a gente é atendido porque a gente tá fazendo o básico, o arroz com feijão certo, e ali a gente adquire o respeito das divindades. Os resultados é uma resposta
pra saber se você adquiriu esse respeito das divindades? Com certeza. Porque só recebe respeito quem dá o respeito e só recebe resultado quem dá aquilo que a divindade espera. E uma divindade, ela não precisa de vela, ela não precisa de incenso, ela não precisa de nenhum tipo de oferenda. Se não for dado antes o respeito, a devoção, a fé. Conta mais que qualquer elemento. Exatamente. Dentro das traduções ali, de onde surge, né, a questão de Lilith, existem algumas como posso dizer, algumas vertentes ali que dizem que surgiram. Tem a mesopotâmica, tem a judaica, tem a cabala e misticismo judaico. Exato. E também tem o cultismo ocidental e o neopaganismo. Qual dessas você acha que mais se encaixa? Seria da cabala mesmo? Eu acho que todas se encaixam. Por quê? Lilith tem multifaces. Sim. E Lilith é tão antiga quanto a própria humanidade, até porque ela é uma energia primordial, ela é o caos primordial. E quando a gente fala de uma energia tão antiga, de uma deusa tão antiga, isso acaba respingando em diversas tradições. Claro que respingar não é o conteúdo todo, mas cada um vai trazer o seu ponto de vista e eu acredito que todos eles estão certos. Quando se fala que Lilith é a rebeldia, por exemplo, porque se tem o mito de que ela não aceitou ficar por baixo de Adão, é um respingo da verdade. Quando a gente tem a Lilith como a devoradora de crianças, é um respingo da verdade. Só que aqui não é uma criança física. É em fase... devorar a criança imatura que a gente é espiritualmente. Exatamente. Para poder dar lugar à maturidade. Mas é uma realidade. É uma das faces. Nós somos assim. O que está dentro é como o que está fora. Né? O hermetismo já traz isso. E... se nós somos o reflexo dos deuses, nós somos deuses, e temos múltiplas facetas, porque, por exemplo, você aqui no podcast, você é um. Sim. Como filho, você é outro. Com certeza. Você não é o mesmo que tá aqui. Não tem nem como. Quando você senta na mesa de um bar, você é outro. Puxa, aí já... não é o mesmo que o filho. Aí já é mais parecido com aqui. Dependendo da quantidade de gin. Não é? E você, se tiver numa intimidade com a sua esposa, você é outro. Não tem que... complicado. Então, nós somos... ó, deu até uma fechadinha nos olhos. Então, se nós temos múltiplas facetas, nós somos o reflexo dos deuses. E os deuses também têm múltiplas facetas. Então, quando dizem... Lilith é assim, Lilith é assado... todas podem estar certos, porque cada um viu a face que deveria ver. E cada um vai ver de um jeito. Nunca vai ser igual, né? Exatamente. De repente você vai fazer um ritual com Lilith e vai falar, nunca mais eu quero saber dessa deusa, que loucura é essa? Eu tô fora. Tem muita gente que vem aqui falar, Lilith não trabalha com homem. Outras pessoas falam, não, Lilith já trabalha com homem. Cada um tem uma visão e eu acho que cada um vai se encaixando, eu acho. E aí eu discordo que Lilith não trabalha com homens. Então, tá vendo aí? Você já leva pro outro... É polêmico. Por que eu não concordo? Porque o sexo, né? Homem, mulher, é uma coisa física. E quando nós estamos falando de deuses, nós estamos falando de uma coisa espiritual. E o que é espiritual... não faz a menor diferença com a matéria. Se você é homem, se você é mulher, não vai fazer diferença. E o nosso corpo energético, ele é composto por energia masculina e por energia feminina. Nós temos isso. Todos nós. Porque, por exemplo, a criatividade é uma essência feminina. Não é uma essência masculina. Então, quando você usa a sua criatividade, você está ativando o seu sagrado feminino. Então, por que Lilith não trabalharia com homens se homens... Oi? Eu já usei pra caralho. O Felipe é o mais criativo daqui. Não. Ó, sagrado feminino em dia.
Porra, Então, tá por demais, que Lilith não trabalharia com o homem se ele também é composto do sagrado masculino e feminino?